Olá! Hoje vamos falar sobre as doenças crônicas não transmissíveis. As DCNT são um conjunto de doenças relacionadas a diversas causas e que, mesmo em processo de cuidado contínuo, podem não ter cura. São a principal causa de morte de incapacidade prematura na maioria dos países do nosso continente, incluindo o Brasil, e chegam a responder por 71% das mortes do mundo, sendo considerado o pior problema de saúde da atualidade antes da pandemia do Covid-19. São esses dados que nos permitem perceber uma mudança no padrão de mortalidade que afeta a população. E se no início do século passado eram as doenças infecciosas que mais levavam ao óbito, hoje temos que a mortalidade é consequência das doenças crônicas não transmissíveis na maioria das vezes. Esse fenômeno é a transição epidemiológica. As doenças de maior impacto para a saúde pública são as doenças cardiovasculares, o câncer, o diabetes mellitus e as doenças respiratórias crônicas. Entre essas, a hipertensão e a diabetes mellitus se mostram correlacionadas e afetam grande parcela da população, além de atingirem principalmente as camadas mais vulneráveis, que são a de baixa escolaridade e renda. Os fatores de riscos associados a essas doenças são principalmente comportamentais, como dietas inadequadas, sedentarismo, o uso de tabaco e o uso nocivo do álcool. Mas é importante lembrar que a ocorrência das DCNT é muito influenciada pelas condições de vida, pelas desigualdades sociais e pela herança genética, não sendo resultado apenas dos estilos de vida. As doenças cardiovasculares são um grupo de doenças do coração e dos vasos sanguíneos e incluem doença dos vasos que irrigam os músculos cardíacos ou que irrigam o cérebro, os membros superiores e os inferiores, até malformações no coração, sejam de nascença ou devido à febre reumática, ou até coágulos sanguíneos. Dentre eles, os ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais são os eventos agudos mais comuns e são causados principalmente por um bloqueio que impede que o sangue flua para o coração ou para o cérebro, geralmente resultado de um acúmulo de gordura nas paredes internas dos vasos sanguíneos, que irrigam o coração e o cérebro. Na maioria das vezes, as doenças cardiovasculares não deixam sintomas. Dessa forma, o ataque cardíaco ou o AVC podem ser o primeiro aviso da doença. Por isso, ao sentir algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Os sintomas de um ataque cardíaco incluem dor ou desconforto no peito e braços, a pessoa pode ter dificuldade de respirar, sensação de tontura, suor frio, enquanto de um AVC está mais associado à fraqueza da face e dos membros. Geralmente vem através de uma dormência de dos lados do corpo, da face. O câncer é o processo de transformação de células normais em células tumorais, em um processo de vários estágios que geralmente progridem de uma lesão pré-cancerosa para tumores malignos. E essa transformação é o resultado da interação entre fatores genéticos de cada pessoa e agentes externos, incluindo cancerígenos físicos, como a radiação ultravioleta ionizante, substâncias químicas cancerígenas, como o amianto, componente do fumo do tabaco ou de outros fumáveis, e o arsênio. E até cancerígenos biológicos, tais como infecções por vírus, bactérias e parasitos, e até a aflatoxina, que é uma toxina produzida por algumas espécies de fungo, incluindo aqueles bolores que dão nos nossos alimentos. Então, muito cuidado. O envelhecimento é outro fator importante, porque com o passar do tempo todos esses fatores se acumulam, aumentando o risco do câncer. O câncer é a segunda principal causa de morte no mundo, e cerca de 1/3 dessas mortes por câncer se devem aos principais fatores de riscos que a gente viu anteriormente, sendo o tabagismo o principal fator de risco para o câncer, causando pelo menos 22% das mortes pela doença. Os cânceres causados por infecções como a hepatite e o HPV são responsáveis por grande parte das mortes pela doença em países de baixa e média renda. A diabetes é uma doença que ocorre quando o pâncreas não produz mais insulina suficiente ou quando o organismo não pode utilizar efetivamente a insulina produzida. A insulina é o hormônio responsável por adequar os níveis de glicose do sangue.
E o efeito mais comum do diabetes descompensado é a hiperglicemia, que é quando o nível de glicose no sangue está muito alto. Esse excesso de glicose no organismo é muito prejudicial. Por isso, quando o nosso sangue ultrapassa os limites de glicose, o nosso organismo arruma a forma de excretá-la. Por exemplo, mandando a glicose para os rins e eliminando através da urina. Inclusive, esse é um dos primeiros sintomas da hiperglicemia, que é a poliuria, que é urinar muito. Seguido desse, o próximo sintoma é a sede, ou a polidipsia. Se você elimina muita água e muita glicose, você sente sede. E além disso, a pessoa geralmente sente muita fome, que é a polifagia, porque apesar do sangue estar cheio de glicose, essa glicose não é aproveitada e transformada em energia. Então, para o organismo, é como se a pessoa não estivesse se alimentando. O diabetes é uma das doenças crônicas de maior impacto nos gastos com saúde, pois quando mal controlado, traz condições macro e microvasculares graves, que oneram os serviços de saúde. Dados da OMS têm apontado para um aumento grande da prevalência da doença no mundo. Nesse contexto, o Brasil aparecia como o 8º país com maior prevalência da diabetes. As doenças respiratórias crônicas são doenças crônicas tanto das vias aéreas superiores como das inferiores. Elas são preveníveis, incluem a asma, a rinite alérgica e a doença pulmonar obstrutiva crônica. Elas estão aumentando em prevalência entre crianças e idosos, e a gente tem como a maior doença, de maior prevalência entre as doenças respiratórias crônicas, a rinite, que é um problema de saúde global, de saúde pública, e chega a cometer até 25% da população. Esses 4 grupos que compõem as doenças crônicas não transmissíveis estão entre os grupos mais vulneráveis a complicações decorrentes do coronavírus. Por isso, os pacientes devem redobrar os cuidados. O rápido aumento da mortalidade por DCNT vem afetando o desenvolvimento social e econômico de vários países, ademais a qualidade de vida de milhões de pessoas de nossa região. Por isso, é urgente a necessidade da criação e da manutenção de políticas públicas sobre a prevenção e o controle das doenças crônicas, incluindo a alimentação, a atividade física e a saúde. O Ministério da Saúde publicou o Plano de Ações Estratégicas para o Enfrentamento das Doenças Crônicas Não Transmissíveis no Brasil. E esse plano ele foi de 2011 e encerra em 2022. E define e prioriza as ações e os investimentos necessários para preparar o país para enfrentar e deter as DCNTs nos próximos 10 anos. O plano aborda as 4 principais doenças, do aparelho circulatório, câncer respiratório e o diabetes, além dos fatores de risco, tabagismo, consumo nocivo de álcool, inatividades físicas, alimentação inadequada e obesidade. Outra publicação do Ministério da Saúde que serve como exemplo de política pública para o combate às DCNT é o Guia Alimentar para a População Brasileira, que é um instrumento de apoio e incentivo à promoção da saúde e de práticas alimentares saudáveis e sustentáveis no âmbito individual e coletivo. E trata-se de uma das estratégias para a implementação da diretriz de promoção da alimentação adequada e saudável, que integra a Política Nacional de Alimentação e Nutrição e a Política Nacional de Promoção da Saúde do SUS. E por falar em SUS, é importante lembrar que é lá que você encontra tratamento, tanto para diabetes, tanto para as doenças cardiovasculares e até tratamento contra o tabagismo. Olha que legal. É um direito do paciente, por exemplo, com diabetes, receber gratuitamente do SUS os medicamentos necessários para todos os tratamentos. Por agora é só, pessoal. Mais tarde, no nosso encontro síncrono, a gente vai poder debater e discutir todas essas questões relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis, além de tirar nossas dúvidas.
Na atividade de hoje, vocês deverão elaborar perguntas que os auxiliem a identificar os principais fatores de riscos das doenças crônicas não transmissíveis associados às pessoas que vocês entrevistarão. Ou seja, eu coloquei aqui um mínimo de 10 pessoas e vocês deverão elaborar as mesmas perguntas para fazer para as 10 pessoas. Não se esqueçam que a gente está em pandemia, então, de preferência, façam a entrevista pelo WhatsApp ou por alguma outra rede social que facilite. Então, por exemplo, vocês deverão perguntar sobre a idade ou sobre o peso, quais são as rotinas da pessoa. Lembrem-se de perguntas padronizadas. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Qualquer dúvida, é só me chamar aqui. Beijo!